Casualidade ou causalidade? Na verdade, são duas palavras muito semelhantes, mas que têm significados completamente diferentes. Muitas das coisas que nos acontecem na vida, na interação do dia a dia, na relação com os outros, no nosso trabalho, nos momentos de lazer, podemos identificar como uma coincidência, uma casualidade ou, dependendo da consciência que temos ou não, podemos identificar aí verdadeiras causalidades. Eu gostaria de falar um pouco sobre este tema de uma forma muito breve, contando uma história que me aconteceu. Como sabem, eu sou super fã dos Caminhos de Santiago, eu já falei sobre isso, a importância que eles têm para mim, a importância que tiveram há alguns anos atrás no meu processo de autoconhecimento, de identificar realmente aquilo que importa enquanto ser humano e um pouco tudo aquilo que é acessório, não é? Mas isso é um tema que daria para outras 1000 conversas. Mas num desses caminhos, curiosamente, o caminho de Sanabres, que eu fiz em 2022, portanto é um caminho que começa em Granja de Moreruela, na província de Zamora, em Espanha, que infelizmente está agora novamente atacada por fogos, e na altura que eu fiz tinha acontecido recentemente também um fogo nessa zona, e eu iniciei esse caminho, portanto foi o caminho mais longo que fiz, durante 3 semanas, sozinha, ou grande parte do tempo sozinha. Como eu digo, apesar de partirmos sozinha, na verdade o caminho encontra-se sempre com quem partilharmos as coisas, aquilo que estamos a viver, recebermos as histórias dos outros e contarmos as nossas próprias histórias. No entanto, efetivamente, lá comecei sozinha, aliás, comecei assim que saí de casa, aqui em Lisboa, e esse caminho foi um caminho mágico. Foi o caminho onde encontro o tal gato que me acompanhou a caminhar durante 7 km, que eu já publiquei, fiz uma publicação acerca disso, onde encontrei pessoas muito interessantes. Na verdade, não foram muitas as pessoas que eu encontrei, porque acaba por ser um caminho mais isolado, mas encontrei por circunstâncias, situações maravilhosas. Neste caminho e noutros que eu fiz também, eu vou referenciar este porque me fez encontrar já na parte final do caminho, além de todas essas histórias do gato, além de 1000 outras coisas que já tinham acontecido, fez-me encontrar já perto de chegar a Santiago de Compostela, numa vila muito pacata, numa aldeia, na verdade, que se chama Oseira, aldeia na qual eu fiquei a dormir no albergue, e nessa vila que não tem mais, não estou a exagerar, de 10 habitantes, porque entretanto é uma vila com pessoas já com uma idade muito avançada, mas eu até diria que poderia ser alvo de estudo, porque os habitantes lá estão perto de chegar aos 100 anos, portanto alguma coisa ali a terra tem boa, porque realmente eles têm saúde, vitalidade, e é um dado curioso. E então eu fiquei a pernoitar nesse albergue, nessa aldeia, que na verdade tem poucas casas, aquelas casas de pedra como há na parte norte de Portugal, e depois tem um mosteiro, que é o Mosteiro da Oseira, que é bastante bonito, imponente, e eu nos Caminhos de Santiago procuro sempre que possível aproveitar para ver, para conhecer, para experimentar os sítios onde eu acabo por dormir, não é? Não chegar só e não me recolher, às vezes é necessário e sentimos essa necessidade, mas depois de descansar, de tomar o nosso duche, que é sagrado, gosto sempre de sair e de conhecer, e então propus-me ir visitar esse mosteiro porque tinham visitas guiadas. E tudo certo, estava pronta para visitar, mais 2 peregrinos que me acompanharam nesse caminho, e assim que eu estou à espera para entrar, ouço alguém a falar espanhol, mas não o espanhol de Espanha, um espanhol latino, e de imediato soube logo identificar que era alguém da Argentina, e eu desde criança, na verdade, agora que penso sobre isso, eu lia muitas vezes um livro que na verdade era triste, mas não sei porquê, um livro para a minha idade, na altura na infância,
que se chamava Marco e contava uma história muito triste da mãe que tinha que, por necessidade, ir trabalhar para a Argentina e deixou na altura a criança com outros familiares, então o menino estava sempre à espera que a mãe voltasse. Eu não sei porque essa história marcou-me, esse destino em particular. Então tudo o que às vezes eu via na televisão, ou ouvia, ou procurava saber sobre a Argentina, despertava logo o meu interesse. E assim que eu ouço alguém a falar, eu dirigi-me à pessoa, que hoje em dia é minha amiga, e por aí a história vai, e perguntei-lhe de imediato se era da Argentina, e ela disse sim, sim. E depois aí a visita começou, não deu para falar muito mais, continuámos a visita. Passou-se algo muito interessante nesse mosteiro, que há uma sala onde antigamente, como sabem, nos mosteiros havia uma espécie de farmácia onde guardavam todas as medicinas necessárias para cura e até criavam, não é, para curar, não só as pessoas do mosteiro, mas também quem necessitasse. E aí deparei-me com um quadro na parede que falava de Santa Hildegarda de Bingen. Eu não conhecia até então quem era, e essa, a minha amiga, que era devota dela, começou por me falar rapidamente. Eu achei bastante interessante e já agora deixo aqui o mote para quem quer conhecer mais sobre a história de Santa Hildegarda, porque era uma mulher, efetivamente foi digamos, uma freira ou monja, como se diz em espanhol, que dedicou toda a sua vida a Deus, mas era uma mulher completamente independente, autónoma, que criou peças musicais lindíssimas, que conseguia criar medicinas através das plantas, portanto tinha um conhecimento bastante profundo do nosso corpo, da ligação da mente com o corpo, com a alma. Portanto, ela tem vários livros publicados e também quem tiver mais interesse em profundidade ou só conhecer quem era a figura, não? Às vezes nós associamos uma figura que está dedicada ou devota a Deus como alguém que está submissa e não, este é um exemplo de uma mulher realmente independente e que construiu uma vida em que criou ela própria com outras irmãs que estavam com ela na altura, isto na Alemanha, portanto há muitos anos atrás, há séculos atrás, na verdade, um mosteiro, ela própria. Portanto, aconselho a verem a história, mas isto é um pequeno à parte. E aí conheci então essa rapariga. Quando acabámos a visita, falámos mais um pouco e ela, de forma completamente aberta, disse-me logo: olha, mas se um dia quiseres ir à Argentina, serás muito bem recebida na minha casa, de verdade. E eu até fiquei um pouco assim, então, mas eu não te conheço lá nenhum, não é? Aqueles pensamentos que nós temos e tu estás-me a convidar. Mas, olha, agradeci-lhe. Nesse mesmo momento, algo me disse, as tais nossas intuições, que nós devemos estar atentos. Pede-lhe o número, pede-lhe o número, pede-lhe o número. Veio muito forte esta mensagem de pede-lhe o número, e eu, um pouco estranha, mas fiz o que senti e pedi-lhe o número e trocámos contactos, e ela seguiu a vida dela e eu continuei o meu caminho de Santiago. Portanto, eu recordo, isto aconteceu em setembro de 2002. Eu vou acelerar um pouco porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Em dezembro desse mesmo ano, portanto nós continuámos a falar por mensagens, materializou-se a minha ida à Argentina pela primeira vez, ok? E ela recebeu-me de mãos abertas, de coração aberto, tem uma alma muito generosa e deu-me a conhecer o seu país, ou uma pequena parte dele. A Argentina, como sabem, é um país muito grande, mas desde logo Buenos Aires, a província de Corrientes, onde ela faz parte, as cataratas do Iguaçu, portanto Misiones, deu-me a conhecer muita coisa bonita com a qual eu nunca tinha contactado e foi uma verdadeira bênção. Portanto, primeira viagem em 2022, em 2023, peço desculpa, segunda viagem em 2024 e iniciámos a Ruta 40, eu não sei se sabem, mas é um caminho que atravessa a norte a sul da Argentina, tal como existe a Ruta 66 nos Estados Unidos, e nós iniciámos mais ou menos de meio, São Rafael, da província de São Rafael para baixo, Terra del Fuego, Santa Cruz, São Rafael, bom, agora no decor não tenho Calafate, Perito Moreno, indescritível, fiz tudo aquilo que eu idealizava. E, reparem, depois em 2025 voltei a ir à Argentina, sempre com a presença dela, e continuamos parte da Ruta 40, neste caso a Ruta 40 Norte,
que começa da província do Jujuy e por aí vai até ao sul. E fizemos Jujuy, fizemos Salta, assim por alto. Pronto, são províncias muito grandes, requerem realmente algum tempo. E eu queria em particular saltar para o ponto da minha questão, que é efetivamente não só este encontro que alguns podem dizer, olha, coincidência, né? Gostas da Argentina e foste logo conhecer alguém que depois permitiu ir lá. Eu não vejo dessa forma. Agora, não só me deu a conhecer, não é, o seu país, abriu umas portas da sua casa, ela própria pôde conhecer coisas que não conhecia do seu país ao viajarmos juntas. Não foram tudo flores, obviamente, há coisas que depois aconteceram e que resultam da convivência e de modos de ser diferentes, e aqui também é engraçado perceber que o facto de sermos de continentes diferentes, com culturas um pouco diferentes, maneiras de ser e de estar, às vezes pode criar algumas clivagens nas relações das pessoas, e não é que uma esteja certa ou errada, mas os modos de agir são um pouco diferentes e às vezes podem chocar, e senti isso algumas vezes, mas felizmente é daquelas coisas que nós sentimos que é uma relação que vai perdurar para a eternidade. Na verdade ela já existia há muitas vidas atrás, é o que eu acho. E então esse encontro ocasional, ou um encontro que eu entendo que já estava programado, porque tudo se encadeou, não é, de uma forma específica. Isto porque eu no caminho, quem fez o Caminho de Santiago ou quem não fez, eu explico brevemente, o Caminho de Santiago tem sempre as indicações ao longo do caminho para os peregrinos irem seguindo, as chamadas e as famosas setas amarelas, mas há sempre alternativas, há momentos em que encontramos bifurcações e podemos escolher ir pela direita ou pela esquerda, não é? E ambos nos levam no caminho certo, mas são opções. E eu, na etapa, ou digamos na vila que antecedia essa povoação de Oseira, eu encontrei-me com essa bifurcação de esquerda e direita. Até a via da direita era até mais curta, portanto se eu quisesse poupar quilómetros era por ali que eu ia. Mas eu sabia que naquela terra, eu às vezes faço umas pesquisas, e existia aquele mosteiro, então eu já sabia quando cheguei ali que ia pela direita, e assim foi. Se eu tivesse ido pela esquerda isto não aconteceria. É tão simples quanto isso. Se eu tivesse chegado numa altura diferente eu não a conheceria. Se tivesse chegado no outro dia eu não a conheceria. Portanto, eu entendo desta forma e é a minha forma de ver, e não estou aqui a tentar convencer ninguém disto. Só estou a contar uma história que me passou e que acho que pode ajudar as pessoas a perceberem isso. Que nós somos guiados, que tudo aquilo que nos acontece é por inteligência divina e é sempre para o nosso maior bem, inclusive aquilo que às vezes nos dói, nos custa, que não é aquilo que esperávamos. Mas para não perder o fio à meada, aconteceram todas estas viagens, todas as vivências que nós vivemos nessas viagens, e hoje, curiosamente, eu dei por mim, não sei porque, revisitar as minhas memórias do Google de fotos e perceber a riqueza, não há outra palavra, o tesouro que eu tenho daquilo que são as vivências que eu já tive. Nestas viagens da Argentina, agora em particular, é isso que eu me estou a referir mais, mas na imensidão na imensidão das histórias que eu já vivi, não sou assim tão velha, atenção, mas já vivi algumas e bonitas e que têm tanto sumo, mas lá está, eu ao revisitar estas memórias, estas fotos, estes vídeos, com os olhos, ou seja, com os olhos da minha consciência atual, eu vejo a riqueza, o tesouro que elas significam. Eu emocionei-me a ver algumas delas, obviamente até meti a conversa com a minha amiga, porque era aqui que eu queria ir. Às vezes no rumo da vida, das nossas preocupações, dos nossos afazeres, de trabalho, de casa, de quem tem filhos, quem não tem, obviamente também terá as suas preocupações, das correrias, do competir para ser melhor, para ter mais, para... Enfim, tudo isso, não é? Que esta nossa sociedade ainda vive muito à volta disso. Nós esquecemos às vezes as coisas mesmo essenciais, da beleza das coisas, da simplicidade das coisas, não é? E quando nós às vezes paramos um bocado e vamos revisitar essas memórias, aqui eu voltar ao passado, mas para recordar algo bom, recordar significa passar pelo coração, recore,
E isso faz-nos sentir, uau, realmente, para que é que eu às vezes me queixo ou entro em estados um pouco mais de queixo mesmo, de epá, mas ainda me falta isto, mas eu queria fazer mais isto, e não vemos que já hoje, já agora, já o que vivemos, já temos tanta essa riqueza. Isto não significa que não devemos procurar o nosso bem-estar e aquilo que nos faz bem, mas sem que isso retire a presença do aqui e do agora, não é? De estarmos presentes com as pessoas com as quais estamos naquele momento, no lugar onde estamos naquele momento, na tarefa que estamos a fazer naquele momento. Então eu, ao revisitar estas eu até se calhar vou partilhar uma história ou outra, porque são tão boas, tão intensas. Imaginem, nós conhecemos um casal na província de Jujuy, que já faz ali, a casa deles faz ali a fronteira com a Bolívia, portanto estávamos acho que era 2 km da fronteira com a Bolívia, então mesmo a fisionomia deles é algo fascinante, não é? A biologia também de cada um de nós, não é? Tem uma espécie de uma biologia, de uma anatomia diferente, consoante pertence a um determinado ou a alguns países, ou isto não é nada de discricionário, é mesmo assim, e acho que isso é uma riqueza. Então, casualmente, ou por casualidade, nós conhecemos o amado Milagros, é assim que ele se chama, na província do Jujuy, numa aldeia muito pequena que se chama Javi Chico. E nós tínhamos parado para lanchar qualquer coisa, assim num descampado, e chega um senhor com uma carrinha com imensa, imagina, madeira e coisas, dava a entender que era para preparar algo. E ao longe ele cumprimenta-nos e nós vamos falar com ele, o senhor mega simpático começa a falar connosco, nós a contar-lhes um pouco da nossa história, e ele diz com esta simplicidade, mas eu moro aqui já, vocês podem ir lá à casa e estamos lá um bocadinho a conversar e conhecem a minha Clementina, que era a mulher dele. Eu virei para a minha amiga e pensei, ok, sabes quando tu sentes genuinamente que são boas pessoas, que estás segura, que estás tranquila? E assim foi, aceitámos ir à casa deles, que realmente era ali perto. E é toda uma história de generosidade, de bondade, de acolhimento que não tem preço. Ele chama-se Amado Milagro, ele conta o porquê do nome, aliás, conta a história da sua infância. Ela chama-se Clementina. Receberam-los os dois lindamente, passámos uma tarde, eles vivem numa casa em que não faltava de todo nada, e perto deles existia, portanto, uma horta que não é uma hortona, porque tinha de tudo, e há vídeos, a minha amiga teve essa, ela grava tudo, então portanto, fazemos a colher, está-me a faltar a palavra, mas a colher, sei lá, desde a beterraba, a cebola, cebolinho, tudo, eles tinham tudo que vocês possam imaginar, até cultivo de flores eles tinham, ou seja, eles tinham uma riqueza brutal, não lhes faltava nada, e ela teve a generosidade, porque ia haver uma festa no dia a seguir, ou no fim de semana a seguir, em que elas fazem umas lomitas, que é com a própria... estão a ver as maçarocas que têm depois aquela pele do milho, e elas aproveitam essa casca e depois recheiam, ela explica, depois partilho o vídeo, recheiam e depois colocam aquilo algumas horas a cozer e depois vendem aquilo. E ele também teve a generosidade, além de nos contar a história da vida dele, que é incrível só, de nos explicar. Eles lá em Jujuy têm uma tradição que é a copla, que também eu depois posso partilhar esses 2 vídeos porque são muito interessantes, em que ele nos conta não só o instrumento em si, mas o que é que significa tocar aquele instrumento. Ou seja, imaginem, cada vivência destas é algo que nós estamos a receber que não tem preço. A humildade de abrirem as portas, de nos receberem, de nos permitirem participar também nas tarefas que eles estavam a fazer, é algo grandioso, é algo que nós não podemos esquecer, é algo que nos toca profundamente a alma,
E é com estas histórias que acho que nós vamos nos enriquecendo enquanto pessoas. Então eu queria, em jeito de partilha, e tanto haveria para dizer, eu sinto mesmo que tenho essa riqueza nas histórias que fui vivendo, nestas tais casualidades, que sem dúvida para mim não são, mas deixo que vocês tirem as vossas conclusões, obviamente, mas não deixem de acreditar na vida. Quando sentirem momentos em que parece que tudo ou está estagnado, ou que está a recuar, ou que nada corre bem, de verdade, parem um momento, coloquem as vossas mãos no coração, respirem profundamente, porque cá dentro vocês têm mesmo todas as respostas. Só têm que fazer uma pequena coisa, que é honrar-vos e arranjar 10 minutos do vosso tempo no vosso dia para poderem sentir que o facto de nós estarmos aqui e a respiração que sai sem nós pensarmos já é um milagre, o facto de nós estarmos aqui a viver, o facto de todos os nossos órgãos trabalharem sem nós pensarmos em dar-lhes uma ordem para trabalhar, do nosso corpo ser perfeito e que nos permite fazer todas as atividades, não é? Que isto por si só já é um autêntico milagre, que a vida em si mesma é feita de milagres. Então eu apelo mesmo a que comecem a ver dessa forma, e quando há uma coisa que não é considerada boa, porque as coisas são o que são, nós é que as catalogamos como boas ou más, são as coisas necessárias que têm que acontecer ainda, é vê-la dessa perspectiva, é afastar-nos um pouco dessa emoção do momento que atenção, eu não estou a dizer que as emoções não devam ser expressadas, aconselho mesmo a que o façam, porque senão elas acabam por nos fazer mal. Mas depois separarmos um bocadinho desse momento e pensar, ok, isto está a acontecer e eu sei na minha consciência que isto é para algo maior e que há aqui alguma causa que eu desconheço, mas que no fundo tudo está a trabalhar para o meu maior bem, e é assim que é. Eu sei que às vezes é fácil acreditar no contrário, mas queria mesmo passar esta mensagem de esperança. Não é uma mensagem dita da boca para fora. Todos nós nas nossas vidas temos situações em que não vimos assim, em que nos revoltamos, em que, como eu disse naquele livro de Conversas com Deus, em que ele estava revoltado com Deus: porque é que me abandonas, porque é que não ouves as minhas preces? E Deus responde-lhe. A questão é até que ponto tu tens disponibilidade para ouvir, não é? Até que ponto tu abres o teu coração para que ele entre. Ele, como eu já ouvi dizer, Deus é um cavalheiro, ele não vai entrar na tua vida. Ele entra se tu assim permitires, e se te pedires que ele entre, se pedires essa guia, essa orientação. E não é preciso tu pedires-lhe como se fosse o tal que algumas pessoas ainda pensam, Deus barbudo, da autoridade e castigador. Não. Deus é amor. Portanto, simplesmente é falar com Ele. Atenção, eu digo Deus, eu sei que para alguns podem não ver desta forma, podem ver como o universo, como a vida em si mesmo, e está tudo certo, mas apelo é que não tem nada a perder, façam essa comunicação, abram o vosso coração de verdade, falem como se estivessem a falar com um amigo que está aqui: olha, aconteceu-me isto, eu não sei gerir esta situação, eu não sei realmente mais o que fazer, eu sinto que estou a tentar melhorar, ou eu sinto que... Mas abram o vosso coração e deixem que ele responda. No fundo, nós fazemos uma pergunta, não é? Mas às vezes nós já queremos dar a resposta e não damos o tempo suficiente para que ela venha. Está bem? Então é isso, acreditem na vida, acreditem que ela trabalha sempre a nosso favor, ainda que cataloguemos as coisas como menos boas, e que há uma inteligência divina, e que há um amor tão grande, tão puro, incondicional, que só quer que nós assumamos quem nós já somos. Ou seja, não é uma questão de lutar, de conquistar, é uma questão de ativar aquilo que já existe em ti, que quer ser visto, porque há tanta abundância, há tanta prosperidade, não é? Ao nosso redor, e nós muitas vezes é que andamos a perseguir as coisas, quando no fundo é, ok, eu ativo isto que já existe e portanto eu decreto, ou seja, eu sou co-criadora de verdade da minha realidade, isto é mesmo assim. Ok? Aquilo que onde colocamos a nossa energia vai a nossa atenção, e aí a nossa atenção faz com que se expanda.
Porquê que você, e todos nós pensamos, fogo, hoje o dia, não é? Há aqueles dias que parece que tudo corre mal e não sei o quê. Se acham que nós temos a capacidade de produzir eventos negativos, não acham que existe o mesmo poder para produzir eventos positivos? Eu sempre achei isto, eu sempre desde miúda senti isto dentro de mim. Caramba, se eu penso uma coisa ruim e ela passado um pouco acontece, porque é que eu não uso o mesmo poder para manifestar algo positivo, ok? Eu sei que o manifestar, para que se depois materialize essa realidade, ok? Que há um tempo de germinar, ok? Não é imediato. Imaginem a semente, não é? Nós plantamos uma sementinha de uma planta num vaso, eu adoro plantas. A semente não germina logo, se calhar algumas são mais rápidas, mas enfim, isso é de cada um. Mas demora o seu tempo para germinar. Ela está a criar raízes debaixo da terra e não é visível. Se estivermos desesperados à espera do resultado, vamos achar que, ok, olha, já foi, então vou deixar de regar. Se calhar não é bem assim. Continua a regar, porque essa raiz está-se a fortalecer e para aparecer cá em cima ela tem que continuar a ser alimentada, ok? Então era isto mesmo que eu queria passar. Não deixem de regar, de colocar entusiasmo, de terem a fé, de manifestarem aquilo que realmente querem, porque isso vai se realizar colocando a vossa intenção, primeiro sabendo o que querem, ok? Está tudo certo também não saber o que querem. Muitas vezes, eu não sei às vezes, portanto, não é que tenho que saber isto, mas comecem por pequenas coisas, não é preciso ser grandes coisas em vários campos da vida, não é? Comecem a ver dentro da vossa vida quais são as áreas em que não se sentem satisfeitos, ok? Imagina, eu no trabalho até, ok, estou bem, sinto que as coisas fluem. Eu na parte das relações amorosas sinto que há aqui alguma resistência, que parece que quando encontro alguém, depois a coisa não corre bem. Ou eu a nível de saúde sinto perfeita e bem, boa. Ou seja, nos vários campos que existem, tente identificar aqueles em que vocês sentem que têm que fazer um esforço, que há um sacrifício, que por mais trabalho que ponham a coisa não resulta. Depois de identificar esse padrão, o que acontece é que possivelmente há um programa que foi instalado e aqui eu também vos deixo aqui um conselho para, não sei se escutaram alguns áudios ou leram um livro de Bruce Lipton, é um biólogo americano e ele, já estudou muito isto, ou seja, para as pessoas que têm dificuldade em ligar a espiritualidade à ciência, ele é biólogo, ele trabalhou durante 40 anos com a ciência, na produção de células estaminais e outros conceitos científicos que eu não domino, e portanto ele provou por A mais B tudo aquilo que eu vos estou a dizer, da parte da cocriação, da parte da manifestação, o curioso disto é que ele diz que do 0 aos 7 anos, não é? Que nós somos crianças, portanto essa parte da nossa infância, nós estamos no nível de consciência que é chamadas ondas teta. O que é essas ondas teta? Corresponde a um estado da imaginação, é um estado de hipnose. Imaginem que uma criança nos primeiros 7 anos ela aprende ou tem que aprender uma série de regras de convivência na família, na sociedade, na escola, etc., que é muito se ela tivesse que ler num livro, até porque ela não sabe ler a essa idade. Então, a vida, inteligente como é, criou uma forma mais fácil de que elas possam absorver, e é mesmo esta a palavra, todos esses ensinamentos, que é através do estado das ondas teta, em que a criança está a absorver tudo por observação, ok? Dos pais, da família, da escola, e ela está a absorver, e isso vai entrando. Ora, infelizmente, nós sabemos que os pais ou colegas ou na escola, as pessoas não são perfeitas e, portanto, têm os seus próprios padrões e nas relações entre eles nem sempre tudo é famoso e, portanto, nós como crianças vamos olhar para esses padrões como crianças que somos e estamos a integrar tudo. O bom e o menos bom, estamos a integrar, está a absorver, não é? Imaginem o nosso cérebro como um computador e esses programas é o que estão a entrar para o disco rígido do computador, ok? E eles ficam lá instalados. E vão para onde? Vão para o inconsciente. Portanto, nós temos dois lados. Temos a parte da mente, que é aqui no córtex pré-frontal, da mente criativa, da mente dos desejos e das vontades, aquilo que nós queremos. E depois, aqui mais atrás, é a parte do inconsciente, onde estão todos esses programas, imaginem logo nos primeiros 7 anos, todos os outros que nós fomos colocando posteriormente,
E coisas positivas, imaginem, nós gravámos o programa quando éramos pequenos de como andar e, portanto, não temos que aprender a andar todos os dias, está lá gravado e isso é positivo. Mas o inconsciente é muito alimentado por esses hábitos, não é? Por esses programas. E, portanto, identificando essas áreas da vida em que a coisa não nos parece assim tão famosa, nós vamos conseguir identificar qual é o programa que está por trás e aí ir à origem desse programa. Claro que isto envolve um processo de autoconhecimento, envolve a disponibilidade nossa também para trabalhar essas coisas, mas é possível modificar todos esses programas e é isso que ele explica com o biólogo que é a composição das nossas células. Nós temos 50 mil milhões de células no nosso corpo, nós a cada segundo perdemos 3,5 milhões, mas a cada mesmo segundo as nossas células estaminais estão a produzir exatamente o mesmo número de células, ok? Portanto, elas renovam-se, portanto, e depois ele faz a ligação das células com a nossa mente, com a nossa consciência. E ele defende muito que nós, há muita desculpa de, por exemplo, a nível da saúde, eu tenho esta situação, a minha mãe já teve, o meu pai já teve, enfim, portanto está um pouco na minha genética que eu vou ter. Ele desmente completamente isso, ele diz que não chega a 1% a causa das doenças virem por fatores genéticos, mas sim vêm do nosso estilo de vida. Não é porque aquela pessoa teve aquela doença que eu vou ter porque sou filha. Obviamente, eu recebi aquele programa daquela pessoa, eu inconscientemente estou a replicá-lo e, portanto, é muito possível que ele vá ter o mesmo resultado, entendem? Mas não é um fator genético, isso é possível modificar, é pelo programa, e se nós conseguimos identificar isso, nós vamos conseguir modificar o resultado. E é isso que ele apela a essa capacidade de nós percebermos como é que funciona o nosso inconsciente, de conseguirmos modificá-lo e reprogramá-lo e de vivermos mais voltados para o consciente, para o aqui e agora, não é? Para esse poder criativo. Porque quando tu crias uma coisa na tua mente, tens aquele desejo e existe um programa a favor, a coisa flui, certo? Parece, uau, isto aconteceu tão, nem tive que pensar muito. É porque já tens aí um programa que te permite viver isso e isso corre. Bom, eu já super me desviei do tema, enfim, olhem, desculpem, mas pode ser que ajude de alguma forma. No fundo é isso, não achem, nem o nosso corpo humano funciona de forma casual, é toda uma causalidade, é toda uma inteligência divina por trás, tudo, portanto, para as mentes, e a mim ajuda-me, que eu gosto sempre de associar a ciência também ao conhecimento da mente, a consciência e tudo, para as pessoas que procurem este conhecimento mais aprofundado. O Bruce Lipton, e haverá outros que tais, mas ajudou-me a perceber melhor como é que tudo funciona, não é? Como é que as nossas células elas estão a receber informação, não é? Como é que é possível fazer com que elas trabalhem a nosso favor, ou pelo contrário, elas naturalmente trabalharão a nosso favor. São as nossas crenças, os tais programas que fazem com que elas comecem às vezes a trabalhar contra, não é? O exemplo das doenças autoimunes é um caso disso. E atenção, um fator mesmo muito, muito importante é os níveis de stress em que vivemos. Talvez mais 90% das doenças provêm do stress. O stress deve ser visto como visto de papão, porque em casos de necessidade, né, de realmente um perigo real, é o que nos faz mover, fugir ou lutar, ok? Mas não este stress diário que todos nós temos na nossa vida e que faz com que o nosso sistema, o nosso organismo seja inundado com cortisol e com adrenalina. Isso a longo prazo provoca estragos muito grandes no nosso corpo físico, mas também mental e outros níveis. Então é isso, um apelo ao aqui e agora, a essa presença, a viver de forma mais consciente na relação connosco, na relação com os outros, estar atento e ver milagre em cada coisa que se vê, porque nada que está aqui é por acaso, nada, ninguém, nenhuma circunstância ou lugar. E eu não vos quero convencer de nada, eu só quero pedir ou propor, acho que é o melhor, que se abram a ver dessa forma. E se não resultar, está tudo certo. E que comuniquem, não é? Comuniquem, falem quando não entendem, quando querem entender mas não sabem.
façam, permitam-se fazer isso, nada têm a perder. Eu acho que têm muito a ganhar e muito grata por me ouvirem durante, meu Deus, 34 minutos. Mas pronto, eu senti que tinha que dizer isto, estou muito contente por poder fazer esta partilha e abordei vários temas, mas um deles mesmo que eu queria deixar aqui é também a gratidão, tá bem? A gratidão é mesmo o que nos permite estar num estado de felicidade, brutal, e é o caminho mais rápido para lá chegar. Um beijinho grande a todos. Obrigada pela vossa presença.